Hoje eu quero falar sobre Noemi. Quando falamos sobre Noemi, obviamente um outro personagem que vem junto, que inclusive tem o nome do livro, é Ruth, né? Mas eu queria que você, na maior parte do tempo, pensasse e refletisse sobre a Noemi, esta personagem que enfrentou muito sofrimento, enfrentou muitas perdas. Noemi tem a sua história registrada no livro de Ruth. Então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Ruth. Deixe aberto no primeiro capítulo e, à medida que nós formos conversando, nós vamos lendo alguns versículos deste livro bíblico. O tema que eu coloquei para nós é encerrando um capítulo de perda. Uma das coisas que marca a vida de Noemi, principalmente no começo do livro de Ruth, são as perdas que ela tem, o sofrimento pelo qual ela passa. Se você não está habituado com a história destas duas mulheres, o que aconteceu? Noemi era casada com Elimeleque e ela tinha 2 filhos, Malom e Quilion, o nome dos homens, né, porque já eram adultos também os seus filhos. E houve um período de fome em Belém. Eles moravam na cidade de Belém e houve um período muito difícil, e nesse período difícil muitas pessoas, muitas famílias passaram necessidades, passaram dificuldades. Elimeleque, marido de Noemi, juntou a família e foram para outro lugar em busca de uma vida melhor, em busca de provisão, de sustento, e foram para a terra de Moabe, um povo vizinho. Quando eles chegaram em Moabe, constituíram sua vida lá. E os 2 meninos, né, os 2 filhos, Malom e Quilion, se casaram. Eles conheceram algumas mulheres moabitas e se casaram com Orfa e Ruth, que é o nome das 2 esposas, das esposas dos meninos. Só que, infelizmente, houve um período de muita dor e os 3 homens morreram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e morreu os 2 filhos, tanto o Malom quanto o Quilion. E aí, Orfa e Ruth também ficaram viúvas, assim como Noemi. Com isto, chegou a notícia de que em Belém agora, isso passou aproximadamente 10 anos, eles na terra de Moabe. 10 anos depois, quando morreu os 3, o marido e os 2 filhos, chegou a notícia de que em Belém as coisas estavam melhor, né, que a situação já não estava tão caótica quanto estava quando eles saíram de lá. E aí Noemi decide voltar para sua terra natal, decide voltar para Belém, para poder reconstruir a sua vida diante das perdas. Então, quando nós falamos sobre Noemi, o que nós vemos é uma vida marcada por muito sofrimento, por perdas. E eu queria que hoje nós conversássemos um pouco sobre lidar com as perdas que nós temos, porque a vida, lamentavelmente, traz a nós circunstâncias de perdas, né? Nós perdemos. É bom ganhar, não é bom ganhar? Eu tinha uma colega que sempre falava isso: ganhar é fácil, difícil é perder, né? Ganhar é bom, né? A gente fica feliz quando a gente ganha, independente do que seja, né? Você ganhou um presente, teu time ganhou, você ganhou uma promoção, você ganhou uma oportunidade de um novo trabalho. Tudo que você vê como soma, como ganho, traz satisfação. Mas a vida, infelizmente, não é marcada só por ganhos, tem perdas, né? Então, você pegando de maneira contrária, quando você perde algo, você ganhou um presente, mas vem alguém e te tira aquele presente. Você está com o seu carro, você estaciona o carro e de repente eles roubam o seu carro. E justo no dia que você decidiu não renovar o seguro. O carro vai e você fala: nossa, por que eu não renovei? Mas já foi. Você está no emprego, você está bem, está satisfeito, mas de repente você é despedido, é uma perda. Você está bem no relacionamento, no casamento, e de repente acontece alguma tragédia, há um divórcio, há uma perda. Existem perdas, e perda gera sofrimento, e perda mexe com a nossa vida. E Noemi, ela enfrenta na sua vida essas perdas, que são perdas profundas: perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. E a partir daí, então, ela vai prosseguir e vai ter a presença de Ruth, que é uma das suas noras, que vai acompanhá-la de volta à cidade de Belém, querendo ficar com ela. Anotei uma frase para nós aqui, em que eu coloquei o seguinte: algumas perdas são mais fáceis de enfrentar do que outras. Isso é um fato. Tem perdas que são mais fáceis da gente lidar com elas.
São perdas do cotidiano, são perdas que nem sempre mexe com o nosso emocional de uma maneira mais profunda. Tem perdas, todo dia a gente perde alguma coisa, né? Já perdeu carteira com documentos? Hoje a gente está com documento tudo digital, né? Hoje cartão de crédito, você vai lá e aproxima o celular, né? Mas a maioria de vocês, né, viveu uma época que era tudo físico. Carteira de identidade, carteira de motorista, cartão de banco. Pelo jeito o Pitu perdeu tudo já. Carteira de... Tudo era físico. E nós tínhamos o hábito de andar com tudo isso na carteira. E de repente você chega em casa, ou você chega num lugar para pegar a carteira, cadê ela? Não bate um desespero? Aí você tem que fazer boletim de ocorrência, que você perdeu. É um transtorno. Mas são perdas. Quem já perdeu dinheiro? Você colocou no bolso da calça, o bolso está furado. Ou então você foi tirar uma outra coisa, tirou o dinheiro todo, não soube onde ficou. Eu já perdi o salário do mês inteiro. Eu era estudante lá em Londrina, recebia, tinha que trocar o cheque, né? Vocês lembram do cheque que existia? Você tinha que trocar o cheque, porque não dava para movimentar como a gente movimenta hoje de maneira mais fácil através do Pix. Tinha que trocar, pegar o salário, levar para Londrina para pagar as contas do aluguel, da divisão da alimentação e tal, e ajudar a Dani, que estava com as crianças lá em Assis. E eu perdi o salário todo. É verdade, não tem jeito. Que você vai falar assim, alguém perdeu? Aí todo mundo perdeu. Se fosse com documento, né, aí consegue identificar. São perdas, gente. Todos nós enfrentamos perdas. Algumas são fáceis de lidar, né? Algumas perdas, você fala, não, depois eu recupero. Não é assim? E a gente também vai dimensionando o nível da perda. Se você sofre um acidente, por exemplo, de carro, e pela graça de Deus todo mundo escapa com vida, a gente compara, a gente fala assim, não, graças a Deus a perda foi só material, porque tem perdas, porque entre perder o carro e perder alguém a quem a gente ama, vai embora o carro. O carro a gente trabalha, compra outro, se não conseguir comprar outro, anda de ônibus. Mas um parente, uma pessoa querida, não tem jeito de você repor. Então tem perdas que são mais fáceis de enfrentar, de superar, mas tem outras perdas que são muito difíceis. E as perdas de Noemi foram perdas muito difíceis. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ela perdeu tudo o que nós poderíamos aqui sintetizar como lugar de aconchego. Permaneceu 2 noras. Para quem conhece o texto, conhece a história, quando Noemi decide, eu não vou ler todo o livro, depois você pode ler, né, em casa, mas quando Noemi decide voltar para Belém, que ela fala, olha, em Belém voltou a ter provisão, eu não tenho o que fazer aqui em Moabe, eu não tenho marido, não tenho filhos, eu sou estrangeira aqui, eu vou voltar para a minha terra. Quando ela decide fazer isso, ela libera as suas 2 noras para permanecer em Moabe. Ela vira para as 2 e fala, olha, eu estou indo, mas vocês retornem para a casa do pai de vocês, reconstruam a vida de vocês, se casem novamente, prossigam a vida, porque vocês não podem viver essa tragédia o resto da vida de vocês, assim como eu estou passando por essa tragédia. É como se Noemi dissesse assim, essa tragédia é minha, esse sofrimento é meu, vocês podem continuar a vida de vocês, eu vou voltar para Belém. Alguns estudiosos têm a percepção de que Ruth, a nora de Noemi, tinha aproximadamente 25 anos nessa época. Era, para nós hoje, uma jovem, né? 25 anos é o quê? 2 anos mais nova do que eu. 25, novinha, né? Não é, Neide? 25 anos. Agora, Noemi tinha uma média de 40, 45. Nova também, né? Casaram novos também, muito novos. Naquela época casava-se muitos novos, né? É lógico que a gente tem um padrão muito diferente, né? Hoje a média de vida hoje aumentou muito, né? Alguns anos atrás não, né? Vocês já viram aqueles videozinhos que mostra, principalmente os programas de televisão antigamente, do Silvio Santos, que mostrava o pessoal de 19 anos, já parecia que tinha uns 55, né? Parecia que as pessoas envelheciam mais rápido, né?
É que hoje a gente tem produtos, né? A gente tem Avon, os óleos usa. Os óleos usa Avon, pinta o cabelo de branco com o Crescim 2000. Hoje a gente tem Botox, tem um monte de coisa que dá para enganando, né? O Theo, por exemplo, aquela carinha de novo dele ali é Botox. Então a gente vai tendo algumas formas, e hoje a gente vai vendo a qualidade de vida que está muito melhor do que era antigamente. Mas você voltar para a cultura do povo lá, 40, 45 anos, era muito tempo já de vida. Era considerado uma pessoa já mais idosa naquele período, né? Nesse tempo de Ruth e de Noemi. Então, ela enfrenta essas dores, e olha o que ela diz no versículo 11 a 13 do capítulo 1. Ruth, primeiro capítulo, verso 11, 12 e 13. Quem quiser ler para a gente, pode ler os 3 versículos, por favor. Olha só as falas de Noemi. Noemi diz assim para as noras, chamando-as de filhas, né? Ela tem um carinho profundo pelas suas noras e as considera como se fossem filhas, dizendo para elas: olha, voltem para a casa dos pais, procurem outros maridos, porque eu não tenho condições de dar uma vida para vocês. Havia uma lei na época que, se a mulher ficasse viúva e a sogra tivesse outros filhos mais velhos, ela se casaria com os filhos mais velhos, para não ficar desamparada. Então, teria um apoio ainda. Mas o que Noemi está dizendo com essas palavras é assim: eu já estou de idade, eu não tenho condições de ter mais filhos, não tenho condição nem de ter mais marido, eu não tenho nenhuma expectativa mais. Então, para mim, a vida chegou ao fim. Tanto que ela começa a dizer da amargura no seu coração, né? Ela expressa isso no versículo 13, que o Zóio leu para a gente. Ela diz que a mão do Senhor descarregou sobre ela, né? E ela falou assim: eu estou muito amarga, né? Tanto que quando ela volta para a terra dela, ela pede para que ela seja chamada de Mara, que mude o nome dela, de Noemi para Mara, porque Mara, na literatura hebraica, significa amarga. Ela está dizendo: não, meu nome não pode ser mais Noemi, tem que ser Mara, porque a minha vida é uma vida de alguém que está amargurada. Eu estou amarga por causa das perdas, né? Então, o que acontece aqui primeiramente nesses versos? É o raciocínio correto. Se nós pararmos para fazer uma análise da fala de Noemi, dentro da lógica humana, Noemi não está errada. Noemi foi racional. Ela olhou a situação de uma maneira muito clara, falou: perdi meu marido, estou viúva. Estou sem nada. Meu marido não me deixou bens, não me deixou posses. Eu não tenho condições de casar de novo. Meus filhos que poderiam me ajudar morreram também. Os 2 morreram. Não tenho um respaldo de ninguém para me ajudar. E além de não ter o respaldo de ninguém, eu tenho 2 noras. Eu não tenho respaldo e não tenho como cuidar das minhas 2 noras. Mas essas minhas 2 noras são novas. E elas podem casar com outra pessoa e reconstruir sua vida. Lembrando, aqui a gente precisa fazer a ligação de que nós estamos em outra cultura. Hoje, numa cultura como nós estamos inseridos, cultura brasileira, com oportunidades de igualdade de gênero, lógico que qualquer mulher pode trabalhar, desenvolver seu trabalho, sua profissão, mas nós não estamos aqui falando dessa cultura. Então, isso aqui a gente precisa entender para conseguir fazer a interpretação correta do texto. Nós estamos numa cultura em que as mulheres não podiam se sustentar. Ou era o pai ou era o marido que a sustentava. Então, quando Noemi olha para toda essa realidade, no conceito racional, ela fala: ó, volta para a casa do pai de vocês. Os pais de vocês vão sustentar vocês vão conhecer outras pessoas, vocês vão se casar. Então, se você parar para pensar, o argumento aqui de Noemi é um argumento irrefutável. Tem coisas que fazem sentido, né? Quando você passa por um momento difícil, de sofrimento, de perda, se você parar um pouco para pensar, você vai encontrar caminhos racionais, por mais que sejam caminhos difíceis, né? Não é assim que a gente faz? Não, eu perdi, tá bom, perdi, então o que eu vou fazer a partir de agora? A gente para e se reposiciona, não é assim? É natural, a gente age dessa forma. Só que tem um problema nisso, que quando nós agimos dentro da razão, da argumentação, do raciocínio humano, muitas vezes
nós cometemos o equívoco de tirar Deus da equação. Não é? O sofrimento, a dor é tão intensa que a gente se esquece que Deus está presente e Ele tem os seus caminhos, que podem ser caminhos diferentes daquele que para nós é o melhor caminho pela lógica humana. O sofrimento, a dor, faz isso conosco. Nós começamos a tentar encontrar o caminho menos difícil, aonde gere menos sofrimento, menos dificuldade. A gente vai pela lógica humana. E Noemi fez exatamente isso. Como é que eu resolvo isso agora? E isso é instintivo da gente, não é? Você tem uma perda, seja ela qual for, você vai tentar encontrar um caminho dentro da lógica humana. É imediato. Então, no momento em que removemos Deus do quadro, nós reduzimos as alternativas para o que é humanamente possível. Todas as vezes que nós, assim como Noemi, passando por momentos de perdas, se nós tão somente pensarmos na lógica humana, nós vamos remover Deus da situação, pelo menos na nossa compreensão do que Deus pode fazer, como Deus pode transformar, como Deus pode mudar, como Deus pode agir. E a palavra de Noemi foi de alguém tão desacreditada que a compreensão dela é que o Senhor havia descarregado a sua mão contra ela. Ou seja, ela não só tirou Deus da situação, como ela disse assim, é Deus que está me fazendo passar pelo que eu estou passando. Olha, a mente humana, né, a reflexão. E ela volta para a sua terra, para a sua cidade, com o coração amargurado, com o coração entristecido. Né? Nós, agora trazendo para nós aqui, as perdas mexem conosco. E nós precisamos ter essa consciência, porque se pelo menos tivermos a consciência de que as perdas mexem com a gente, nós vamos conseguir lidar com aquilo que está no nosso coração diante da dor e do sofrimento. Nós vamos conseguir parar para repensar e dizer assim, peraí, Deus está presente, mesmo que eu não consiga vê-lo. Não, Deus tem os seus caminhos, mesmo que eu não consiga enxergar quais são agora nesse momento. E termos a paciência necessária de buscar a face de Deus diante das nossas dores, diante dos nossos sofrimentos. Porque senão a gente vai sair sempre tentando resolver de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso conhecimento. É instintivo. É algo que a gente faz sempre de uma maneira rápida e apressada, né? Eu citei o exemplo aqui no começo da nossa reflexão sobre perder a carteira com documentos, né? Uma das coisas que a gente faz quando a gente perde a carteira com documentos é o quê? Fazer o boletim de ocorrência e cancelar tudo, né? Aí você tem um cartão lá de crédito, um cartão de débito, você vai lá e cancela. Eu já cancelei tudo e achei a carteira. Tinha esquecido onde eu tinha posto e achei que eu tinha perdido. Se eu tivesse pensado um pouco, me acalmado, respirado fundo, falar, Deus, me ajuda a encontrar essa bendita essa carteira, eu não teria tido o trabalho dobrado, porque depois eu tive que correr atrás de segunda via, porque depois que você bloqueia já era, né? Aí tive que correr atrás de tudo e a carteira na mão. Mas quantas coisas na nossa jornada nós não racionalizamos, tentando resolver da nossa maneira, esquecemos que Deus está presente. E Noemi, quando ela volta, o sofrimento, eu acho muito interessante isso, olha só o versículo 20 e 21. Eu vou esperar a gente ler primeiro e depois eu explico a minha reflexão nesses dois versos. Capítulo 1, versículo 20 e 21. Alguém lê para nós? Olha só o que Noemi diz às mulheres a respeito de si mesma. Olha, eu voltei e o Senhor me fez voltar pobre, sem nada. Então, agora, eu estou vivendo muita aflição. Por isso, ao invés de me chamarem de Noemi, me chamem de Mara. Mas por que ela está dizendo isso para as mulheres? Porque as pessoas que viram Noemi nas ruas de Belém, olharam para ela e falaram assim, olha, será que aquela lá é Noemi? Está parecendo Noemi, mas ao mesmo tempo parece que não é Noemi. Sabe quando parece, mas ao mesmo tempo não parece? Me lembra, mas parece que não é mais. Por quê? O sofrimento de Noemi foi tão grande
que ela não ficou como era antes, não estava tão reconhecível. Sabe quando você olha alguém e fala assim, será que é fulano de tal? Mas parece que envelheceu tanto. Não tem? Nossa, mas olha lá, fulano tinha tanto cabelo, agora está careca. O Ivone, não era para mexer com os olhos, tadinho dos olhos. Né? Você olha, você fala assim, nossa, não, mas uxa, a pessoa era tão forte, está tão magrinha agora. A gente faz isso, né? E tem uns que ainda não conseguem nem disfarçar, né? Chega para o outro e fala assim, nossa, mas você emagreceu demais. Nossa, você engordou, hein? Tem um povo, ó gente, vocês não façam isso, pelo amor de Deus. Viu? Vocês se controlem, vocês respirem fundo, não sejam delicados. Né? Mas assim, isso é presente na sociedade, certo? Assim, nossa, olha, tem uns que ainda falam, nossa, mas você está feio, hein? Está acabadinho, né? Nossa, andou em estrada de chão, né? Andou com pneu murcho, é que tem cada uma, gente. Ai, meu Deus. Quando viram Noemi, foi mais ou menos essa a reação, mas nossa, essa é Noemi? Aí Noemi fala, não sou eu mesmo, eu estou desse jeito porque eu estou sofrendo muito. Inclusive, nem me chamem mais de Noemi, porque Noemi significa agradável. Olha o jogo de palavras na história. Noemi, na literatura hebraica, significa agradável. Ou seja, Noemi carrega consigo no seu nome uma pessoa agradável. Só que ela chega em Belém de volta extremamente ferida, sofrendo, uma pessoa que na sua relação se torna desagradável. Porque ela só tem história de sofrimento. Tanto que olha a fala dela aqui, eu voltei para cá, eu voltei pobre. Não, eu não tenho nada. Eu só estou em dificuldade. É agradável você ouvir isso? É uma conversa agradável quando você chega para alguém, aí como é que você está? Nossa, eu estou numa miséria que você não olha, eu não tenho dinheiro para nada, não posso trocar isso aqui, não posso comprar aquilo lá, e não sei o que a pessoa começa a despejar isso em você, como é que você fica? Fica contaminado, né? Você já fica, tem uns que já falam assim, nossa, já vai me pedir dinheiro emprestado. Já começa a ficar preocupado, já. Fala, nossa, olha, eu estou sem dinheiro também, viu? Tem uns que já vão até na defensiva já, né? Ai, meu Deus. Então, ela chega com essa perspectiva da vida. E ela diz assim, olha, não me chame de Noemi, não, pode me chamar de Mara. Então, o que eu vi aqui, que a tragédia, ela pode tornar alguém agradável em alguém amargo. A perda pode fazer isso com as pessoas. A pessoa perder algumas pessoas mesmo do seu convívio, ou perder alguns bens, e isso feri-la de maneira tão profunda, que ela começa a ficar desagradável, ela começa a ficar amargurada. Pessoas amargas, estão sempre incomodadas com tudo, incomodadas com todos, tudo é ruim. Até as coisas boas que acontecem, ela consegue ver algo ruim. Acontece algo que é positivo, alguém chega, nossa, você viu que legal que fulano fez? Vamos ver até quando, né? Não vai durar muito isso. Vocês estão vendo a amargura? É amargura. Mas deu certo, está dando certo por enquanto, mas já já você vai ver. Vai ficar pior do que estava. Isso são pessoas com o coração amargurado. Mas a pessoa fez isso. Fez isso, né? Mas e o tanto que ela já não fez? Está vendo o que a amargura vai fazendo com a gente? Né, Márcio? Você vai... E vai contaminando mesmo, porque nós somos muito mais fáceis de sermos levados pela crítica, pelo pessimismo, pela ideia do quanto pior parece que é melhor, do que da motivação. Isso aí é muito mais fácil você desanimar alguém do que você motivar alguém. Não é assim? Se alguém chegar para você, nossa, a situação está difícil mesmo. Aí chega o outro, nossa, está complicado, está complicado mesmo. Aí chega alguém, não está bom, né? Você fala, não sei não. E às vezes está bom. Ainda vai piorar. Tem gente que é isso mesmo. Daqui para frente é só para trás. Né? Então a tragédia, ela pode tornar alguém agradável em alguém amargo. E foi exatamente isso que aconteceu com Noemi. Noemi se tornou amarga. Olha só alguns pontos que a gente viu até aqui. Ela se tornou racional, não que a racionalidade seja um erro, tá bom? A racionalidade é muito boa, ela é necessária, mas o que acontece com Noemi é que no seu processo de reflexão racional, ela desconsiderou totalmente a presença de Deus. O sofrimento dela era tão grande que ela falou assim, olha, Deus pesou a mão dele sobre mim,
minha situação é essa, como que eu vou resolver? Ela excluiu Deus da sua vida, né? Ela mostrou todo o sofrimento pelo qual ela estava passando e o quanto isso a deixou amarga, né? Inclusive pedindo para mudar o seu nome. Mas aí nós veremos o cuidado de Deus com Noemi e com Ruth, né? Ruth não é o foco do estudo hoje, a Ruth, né? Mas quando Noemi fala para as suas noras voltarem para a casa dos pais, Orfa volta, ela resolve voltar para a casa dos seus pais, permanecendo ali em Moabe, e Ruth decide seguir a sogra, fala, não, você é a minha família, né? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde tu fores eu irei, tem aquela até frase de declaração de fidelidade da parte de Ruth para com Noemi, né? Dizendo assim, não, onde você for eu vou, se você passar fome eu vou passar fome com você, se você tiver dificuldade eu vou enfrentar as dificuldades com você, mas eu estou junto, não importa o que aconteça, né? Então Ruth tem essa postura, só aí já era para Noemi ter visto a mão de Deus, porque eu vou falar para você, alguém está junto com você na miserabilidade, já é a mão de Deus, porque o que a gente vê geralmente é que quando a situação aperta, todo mundo some, não é assim? Ah não, está difícil, ah não, acabou. Então só a presença de Ruth ao lado de Noemi, no momento da maior dificuldade, sem perspectiva de melhora, era para Noemi ter visto a mão de Deus e falado assim, ó, Deus me permitiu uma companheira que vai chorar junto, está comigo em qualquer circunstância, é a mão de Deus, porque o que é natural do ser humano é querer estar próximo nas horas boas, né? Aí veio a dificuldade, ah não, ó, Deus abençoe, viu? Ninguém quer ficar junto, né? E aqui não. Uma outra coisa que nós vemos a mão de Deus, haviam leis que Deus havia determinado para o povo, que eram leis que manifestavam cuidado, né? Uma delas, ela era em relação à colheita. Havia uma lei que Deus havia determinado, que era a seguinte, que quando o pessoal fosse colher, o que quer que seja, então milho, cevada, e aí vai, né, pelas colheitas daquela época, à medida que fossem pegando o fruto do pé, o que caísse no chão, na beira, não podia ser recolhido. Então, vamos supor, o fazendeiro, o dono das terras, ele não poderia pegar o que caísse no chão, tinha que deixar. Por que tinha que deixar? Para que as pessoas pudessem pegar aquilo que caiu e comer. Então, uma forma de manter o sustento e a provisão para as pessoas que não tinham condições. Era uma lei, né? Essa lei foi o que não deixou Noemi e Ruth passar fome. Porque quando elas voltaram para Belém, Ruth foi trabalhar no campo, ou seja, foi pegar o que caía no meio do caminho, para poder levar para casa, para que elas pudessem se alimentar. Se não houvesse essa lei, elas teriam passado por fome. Lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 9 e 10, fala sobre essa lei. Alguém lê para a gente? 9 e 10, só para vocês conhecerem. Essa lei foi a lei que Deus usou pela sua graça para não deixar que Noemi e Ruth morressem de fome. E muitos outros pobres que não tinham condições de se sustentarem naquele tempo. Então isso é a mão de Deus, é o cuidado de Deus. E o que acontece é que Ruth foi colher, foi pegar, para trazer o sustento para casa. Noemi, o texto bíblico vai dizer que Noemi não ia, Noemi ficava em casa. O texto não fala por que Noemi não ia. Se ela estava numa depressão profunda, que é uma possibilidade, de tudo que ela sofreu, sabe quando a pessoa está tão emocionalmente abalada, abatida, que ela não consegue sair de casa? Ela não consegue, precisa, mas não consegue. Noemi não tinha condições, ou será por causa da idade, que ela não ia, apesar que muitas outras mulheres iam. Então o texto deixa em aberto o motivo pelo qual ela não ia, mas ela não ia. Só que Ruth assumiu essa responsabilidade de cuidar da sua sogra, e ia ao campo de Boaz, que era inclusive parente de Noemi, e todos os dias pegava o que era preciso para poder sustentar. Então Ruth deixou tudo em Moabe para ajudar Noemi.
a mão de Deus através da vida de Ruth, né? Deus provendo alguém, né? Então nós temos a lei da colheita que protegeu a vida de Ruth e a vida de Noemi. Só que Noemi ainda não conseguia enxergar isso, porque o sofrimento, a perda, muitas vezes nos cega, né? A gente não consegue enxergar tudo, e a dor é muito grande. Ela estava perdida, Noemi estava perdida, mas não para Deus. A perda pode nos arrancar, nos arrastar, a perda pode nos arrastar de tal maneira que ficamos incapazes de cuidar de nós mesmos. A palavra saiu errada ali, na hora de digitação. Você já se encontrou em uma situação em que você não consegue fazer o que precisa ser feito? Por causa do sofrimento da perda? Falta ânimo, falta disposição, falta coragem, falta tudo. Quando é com os outros, parece que é mais fácil a gente falar, não, sai dessa cama, vai fazer alguma coisa, né? Não, dá um jeito, falta de força de vontade. É fácil para a gente, às vezes, julgar as pessoas que estão num momento de crise profunda, até o dia em que somos nós que passamos por isso. Aí muda, né? Aí a perspectiva muda. Porque nem sempre é fácil lidar com as perdas, e não são todas as pessoas que têm a mesma estrutura emocional para lidar com isso. Cada um age de uma maneira diferente. O que nós vemos aqui na vida de Noemi é que mesmo Noemi enfrentando todas essas dificuldades, Deus não a abandonou. Mesmo ela reclamando, culpabilizando Deus pelo que ela estava fazendo, Deus continuou sustentando. Então, um passo importante aí é você aceitar ajuda, né? Noemi aceitou a ajuda de Ruth. Foi Ruth quem a ajudou. Foi Ruth quem deu esse primeiro passo para a restauração da vida delas. E que nós possamos também, assim como Noemi, nos momentos difíceis, aceitar a ajuda de quem Deus tem mandado para que nos ajude. Porque há momentos que a gente precisa de apoio, a gente precisa de pessoas. Uma segunda lei que protegeu as duas foi a lei do levirato. Quando eu estava até preparando esse estudo, uma das coisas que eu pensei, mas que eu vou ter que trabalhar depois posteriormente, é a importância de leis que protegem mesmo as pessoas em dificuldade. Porque aqui nós temos a lei da colheita e temos a lei do levirato. A lei do levirato, está lá em Deuteronômio 25, de 5 a 6, era uma lei que havia em Israel, para o povo, de que se a mulher ficasse viúva e não tivesse descendência, não tivesse filhos que a sustentasse, o irmão mais velho do falecido se casaria com ela e lhe daria filhos. É algo estranho para a nossa cultura, obviamente, né? Mas naquele tempo era uma forma de trazer sustento e provisão para a pessoa que ficou numa situação de dificuldade, era a lei do levirato. E essa lei do levirato foi o que resgatou Ruth e Noemi da situação que elas estavam enfrentando, porque Boaz, que é o dono da fazenda, inclusive, em que Ruth foi colher o alimento, era parente de Noemi. Só que havia um outro resgatador, né, porque era por proximidade de parentesco, então havia um outro que tinha prioridade, que poderia resgatar a terra, que antigamente foi de Elimeleque, marido de Noemi, e com o resgate da terra teria que se casar com Ruth. Boaz conversa com o resgatador dando prioridade para ele, mas o cara decide não resgatar por causa de Ruth, ele não queria mais um casamento, ele falou, não, casar não quero não, eu queria a terra, né? Mas com a terra vinha a mulher, ele falou, não, fica para você mesmo, se você quiser. E Boaz então resgata a Ruth, casa-se com Ruth, e assim Noemi volta a ter uma situação de dignidade, né? Então nós temos o resgate. Olha só o capítulo 3 de Ruth, verso 1 e 2, alguém lê para nós? Quando Noemi fala com Ruth aqui, Noemi está preparando tudo para que Ruth possa ter uma oportunidade junto com Boaz para que eles venham a se casar, né? Aqui há uma mudança na postura de Noemi. Noemi começou a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu até separei esses dois versículos, porque ele retrata uma mudança no comportamento de Noemi, de alguém que estava dentro de casa, abatida, frustrada, desanimada, e aqui nesse momento ela começa até a criar uma estratégia
para que Ruth se case com Boaz. Ou seja, ela começou a ter um olhar de expectativa de que as coisas poderiam melhorar. Então ele falava: minha filha, não é eu de buscar-te um lar para que seja feliz. Olha, eu vou ajudar você a ter uma família. Porque Boaz, na companhia de quem você esteve, é um dos nossos parentes, então há uma oportunidade aí. E ela começa aqui a ter uma nova visão. Ela está começando a superar a perda que ela teve com uma nova perspectiva da vida. E é isso que nós precisamos buscar em Deus, que mesmo diante das perdas que nós venhamos a ter, que nós tenhamos uma esperança viva, que nos renove. E a nossa esperança viva é Cristo Jesus. Em Cristo a gente enfrenta as perdas, por mais difíceis que elas sejam. Em Cristo as nossas perdas são dolorosas. A Bíblia não diz que nós não teríamos perdas e que nós não sofreríamos por causa delas. Mas em Cristo, e com a plena certeza de que Deus não nos desampara, nós precisamos ter a alegria e a esperança de que as coisas podem ser diferentes e podem ser melhores. Nós não podemos ficar parado na perda. Nós não podemos achar que a vida é só amargura por causa dos sofrimentos. A vida tem dificuldades, tem momentos de amarguras, momentos de dores, mas a vida também tem momentos bons, momentos de alegria. E aqui Noemi começa a perceber isso, que a vida ela tem coisas boas, apesar de ter coisas ruins. Ter dificuldades faz parte da vida, mas há esperança. Então, fechando o círculo aqui, nós podemos deixar nossa perda de lado se nos erguermos de nossa autopiedade e resolvermos fazer algo pelos outros. É transformar a nossa dor em algo que ajude a vida das pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado. E isso acontece com Noemi nesse momento. Ela tem uma visão diferente da vida. Ela começa a enxergar as coisas de outra forma. E como você enxerga hoje as suas perdas? Você superou as suas perdas? Você consegue lidar com as suas perdas, sabendo que elas foram duras, difíceis, dolorosas, mas você consegue olhar para frente e ver que tem vida apesar do seu sofrimento? Você consegue ajudar as pessoas que enfrentam dificuldades como a sua? Eu tinha uma amiga lá em Machado que passou por um momento de sofrimento muito grande. Ela perdeu o seu filho, que teve leucemia. Foi um período muito difícil, de muita dor, de muita angústia. Foi uma luta para tentar achar alguém compatível para a doação da medula óssea, mas não conseguiu a tempo, e a criança, era adolescente, né? O menino faleceu. Foi um momento de muita dor. Mas ela, depois disso tudo, ela criou uma ONG que dá apoio emocional, ajuda a famílias que têm filhos e filhas com leucemia. E ela ajuda na busca de doadores de medula óssea para os filhos dessas pessoas que enfrentam o mesmo sofrimento que ela. Mas ela conseguiu fazer isso porque a dor que ela passou, ela sabe de fato qual é a dor de um pai ou uma mãe que tem um filho nessa situação. Porque só sabe a dor do pai que tem quem já teve. Porque nós, que às vezes não passamos por isso, a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil, mas nós não sofremos o quanto de fato é difícil. É diferente. Só sabe a dor de alguém que se divorcia quem passou pela dor do divórcio. Quem está de fora pode, nossa, não deve ser fácil, né? Mas quem enfrenta dor e sofrimento sabe de fato o que é. Portanto, quando a gente enfrenta lutas e sofrimento, a gente pode ficar parado na perda e aquilo nos estagnar. Mas se com a graça de Deus nós vermos a mão do Senhor nos restaurando, nos curando, nos fortalecendo, Deus pode transformar essa dor em instrumento de bênção. Porque muitas outras pessoas que sofrem como nós sofremos, precisam de ajuda. E ninguém melhor do que alguém que sofreu aquela dor para saber o melhor caminho para levar alívio e cura. E que Deus nos ajude nisso, porque eu sei que nós enfrentamos muitas dores e perdas. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Nós vamos ter uma palavra de oração. Se você tem alguma dor, alguma perda que gera amargura no seu coração, coloca diante de Deus agora, nesse momento. Peça para que Deus te ajude a superar, a prosseguir. Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude com o derramar
do Teu Santo Espírito sobre nós, nos trazendo direção e orientação diante das perdas que temos. Assim como Noemi encerrou um capítulo de perda, nós também queremos virar a página e prosseguir, ó Pai amado, com esperança, com ânimo. O Senhor conhece o coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui, o Senhor sabe a dor de cada um, o Senhor sabe as lutas, as inquietações, as amarguras, as angústias, e nós clamamos o Teu toque de graça sobre nós nesse momento, ó Pai. Que vejamos a Tua poderosa mão agindo sobre nós, e que possamos seguir de acordo com o Teu querer, ó Pai. É o que nós pedimos a Ti aqui em nome de Jesus, orando na plena certeza de que o Senhor nos ajudará a prosseguirmos. Portanto, sê conosco e renova as nossas forças, em nome de Jesus. Pai. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Paulo.